Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Igreja Matriz, queridos irmãos e irmãs de muitos lugares que nos acompanham por meio das redes sociais da nossa paróquia, nós celebramos hoje a festa de Todos os Santos, especialmente aqueles que o Papa Francisco chama os santos anônimos, os santos desconhecidos. Todos os anos, na solenidade de Todos os Santos, a Igreja nos oferece este que é o mais conhecido texto do Evangelho, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são a abertura do primeiro grande sermão do Evangelho de São Mateus. Sabemos que São Mateus organizou o seu Evangelho em 5 grandes sermões, fazendo um paralelo com os 5 livros da lei do Antigo Testamento. E o primeiro sermão é o Sermão da Montanha, o sermão no qual Jesus orienta como devem proceder os seus discípulos, aqueles que o elegeram como mestre. E esse sermão começa com as bem-aventuranças. É o texto mais conhecido. É católico, conhece as bem-aventuranças, não é católico, conhece as bem-aventuranças, não é nem cristão e conhece as bem-aventuranças. Se a gente coloca bem na internet, as aventuranças já vêm logo em seguida. Eu conheço gente que bordou as bem-aventuranças em ponto de cruz e tem na sala de casa, num quadro, todas as bem-aventuranças. É um texto que rodou o mundo, é o mais conhecido texto do Evangelho. Mas isso faz também com que ele seja o mais incompreendido texto do Evangelho, porque ele é tão conhecido que poucas pessoas vão mesmo a fundo perguntar o que Jesus quis ensinar com as bem-aventuranças. Já começa que nós muitas vezes, na maioria das vezes, entendemos as bem-aventuranças como um diploma, como se as bem-aventuranças fossem a proclamação de quem já alcançou o que elas apontam. Bem-aventurados os pobres, é como se nós estivéssemos aplaudindo os que estão recebendo o diploma de pobres de espírito. Bem-aventurados os mansos, então é o nosso aplauso a quem está recebendo o diploma da mansidão. Mas as bem-aventuranças não são diplomas. As bem-aventuranças são a síntese mais perfeita de um projeto. O diploma, ele diz respeito ao passado. O projeto diz respeito ao futuro. As bem-aventuranças são a síntese mais perfeita do projeto de vida do próprio Jesus. E por isso, do projeto de vida de todo aquele e toda aquela que quer se fazer discípulo de Jesus. Isso fica muito claro quando nós entendemos a palavra bem-aventurado. Porque não é algo comum da nossa língua. Nós não andamos aí pela rua dizendo bem-aventurado vaguinho que senta com uma postura correta, a coluna bem posta, não é? Nós não dizemos isso. A palavra bem-aventurado que está no Evangelho, o Evangelho, vocês sabem, foi escrito em grego, e a palavra que está lá no Evangelho é makarioi. Makarioi é plural, esse oi é final plural, significa bem-aventurados.
mas significa também felizes, benditos. No grego, makarioi é uma expressão introdutória de uma felicitação. Quando você quer felicitar alguém, você diz makarioi. É algo parecido com o nosso... Quando nós queremos felicitar alguém, a gente diz o quê? Nasceu uma criança. A gente vai aos pais e diz parabéns. Que ela cresça com saúde, não é? Alguém se casou, a gente diz parabéns. Alguém está fazendo aniversário, a gente diz. Alguém se formou na faculdade, a gente diz. Sempre que a gente quer felicitar alguém, a gente começa dizendo parabéns. O makarioi é uma expressão grega que tem essa função de iniciar uma saudação de felicitação. Mas o Evangelho, embora tenha sido escrito em grego, ele não é fruto só da cultura grega. Ele foi escrito em grego, numa cultura hebraica, judaica, que estava sofrendo os influxos do helenismo. Então, ajuda-nos a compreender o sentido da palavra, perguntar como é que é essa palavra na língua hebraica. E no hebraico, makarioi é ashrei. Ashrei. Ashrei é o imperativo do verbo caminhar. Que interessante, que curioso. De parabéns, nós passamos para avante. Siga em frente. Caminhe. É curioso, parece distinto, mas não é. Porque o nosso parabéns também nunca vai sozinho. A gente nunca diz para a pessoa assim só, parabéns. Muito raramente, a não ser que a gente esteja com pressa, né? Mas o nosso parabéns, ele vem sempre com uma ordem de futuro. Se é uma criança que nasceu, parabéns, que ela cresça saudável. Se é alguém fazendo aniversário, parabéns, que você tenha muitos anos de vida. Se é alguém que está se casando, parabéns, que vocês sejam felizes para sempre. Há sempre um desejo de futuro depois dos nossos parabéns. E é esse desejo de futuro que faz com que as bem-aventuranças não sejam um diploma do passado, mas sejam um projeto de vida para o futuro. Então, quando nós olhamos as bem-aventuranças, nós temos que olhá-las nessa perspectiva. O que Jesus está dizendo nessas 8 bem-aventuranças não são um aplauso para quem já fez, não. São um desejo para que nós façamos. Então nós podemos olhar as 8 bem-aventuranças nessa perspectiva. Por exemplo, parabéns para os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Parabéns para os pobres de espírito, que eles tenham o reino dos céus. Pobres, no Evangelho, é uma outra palavra curiosa. Porque pobres no Evangelho quer dizer rebaixados. Os nordestinos têm a melhor tradução para pobres no Evangelho, que é a expressão acocorados. Sabem o que é um acocorado? É aquele que fica de cócoras. Quando você fica muito bravo com uma criança,
o que a criança faz? Ela vai lá para o cantinho da parede, agacha e fica acocorada. Ela fica oprimida pela sua braveza lá no canto, quase do lado de fora. É isso que a palavra pobre no Evangelho quer dizer. Aquele que foi oprimido, acocorado por um sistema, pelo que quer que seja, mas que pode correr o risco de perder a coragem de se levantar. E por isso Jesus começa as bem-aventuranças por eles, como que dizendo: pobres, não se acostumem a ficar acocorados, levantem-se, lutem, caminhem, porque vosso é o reino dos céus. Esse dos céus não quer dizer que é o reino depois da morte. Esse dos céus quer dizer o reino que vem dos céus, não o reino que vai para os céus. É uma conjunção de origem, que vem dos céus. O reino que vem dos céus é de vocês que vivem acocorados, que vivem oprimidos, mas não podem se contentar com isso. Precisam criar coragem, precisam se levantar. Porque o reino de Deus não vai acontecer enquanto houver alguém oprimido, enquanto houver alguém acocorado. Depois Jesus continua: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Qual é o consolo dos aflitos? É que a sua aflição desapareça, né? Não sei quem é de vocês aqui que fez exame de Covid. É uma aflição, não é? Especialmente depois que você faz o exame e o resultado não chega. É uma aflição tremenda. E o que você quer que aconteça? Que o resultado chegue e que ele seja negativo. Se o resultado chega e é negativo, acabou a aflição. Agora é só consolo. Jesus está dizendo: você que tem uma aflição, não se acostume à sua aflição. Busque o consolo. Busque eliminar essa aflição. Lute, não se acostume, não se acomode às aflições, mas lute para vencê-las, porque Deus quer vos consolar. Mas isso podia dar uma ideia demasiadamente revolucionária. E é. Porém, com uma diferença. A terceira bem-aventurança é a bem-aventurança dos mansos. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. A mansidão não é passividade. Às vezes nós interpretamos assim. Quem são os mansos? É a mulher que apanha do marido e não fala nada. Fica quietinha. É a minha cruz. Não, isso não é mansidão, isso é covardia. É diferente. Quem são os mansos? No Evangelho, os mansos são aqueles que lutam, mas nunca usam de violência. Nem violência verbal, nem violência psicológica, muito menos armas ou violência física. Esses são bem-aventurados. E qual é a promessa que se faz aos mansos? Possuir a terra. Que curioso. Por que que Jesus promete aos mansos, aos não violentos, que eles possuirão a terra? Porque no tempo de Jesus, que não é diferente do nosso tempo, a terra era uma grande causa de revolta. No tempo de Jesus, muitas pessoas se tornavam escravas porque perdiam a sua terra em dívidas.
E Jesus diz aí na bem-aventurança dos mansos: não se acomodem, lutem pela terra, mas lutem sem violência. A luta do discípulo de Jesus é contra a exploração, contra a opressão, contra toda e qualquer aflição. É luta pela terra, pela dignidade da vida, mas nunca pelo viés da violência. Sempre na mansidão. A quarta bem-aventurança é a bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. No Evangelho de São Mateus, justiça é um conceito central. Justiça é o modo de Deus proceder. E Jesus está dizendo: desejem a justiça como vocês desejam o alimento e a água. Tenham fome e sede de justiça, porque vocês serão saciados. Jesus garante. Isso quer dizer algo muito consolador, que no céu não haverá injustiça. Nenhuma. Se no céu houvesse injustiça, não seria céu. No céu não vai haver na mínima injustiça. Mas isso é muito preocupante. Porque se não vai haver injustiça, os injustos não estarão no céu. Então nós temos que nos perguntar: nós somos justos? Nós somos praticantes da justiça? Ou de vez em quando a gente deixa assim: não, é uma injustiça pequenininha, só vou omitir aqui isso, não vou declarar, coisa simples, pouca. No céu não haverá injustiça. Portanto, no céu não haverá injustos. Aqueles que são injustos vão para outro lugar. Quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou diria o Papa Francisco, serão misericordiados. O Papa Francisco diz: a misericórdia é o coração pulsante do Evangelho. E no ano santo da misericórdia, ele nos ensinou bem o que é a misericórdia. A misericórdia não é um sentimento. A misericórdia não é simplesmente a capacidade de perdoar. O Papa Francisco nos recordou, com o ano santo da misericórdia, as obras de misericórdia corporais. Vocês ainda se lembram? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes, visitar os presos, acolher os peregrinos e enterrar os mortos. É isso o nosso julgamento. Nós vamos ler esse evangelho ainda no domingo de Cristo Rei. O nosso julgamento vai ser baseado nisso. Eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. E assim por diante. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que são capazes de agir em favor dos mais vulneráveis. Porque assim Deus vai agir com ele. Eles serão misericordiados. Eles alcançarão misericórdia. Misericórdia e justiça são dois conceitos fundamentais no Evangelho. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Uma bem-aventurança muito curiosa. Eu dizia domingo passado, não sei se vocês se lembram, que havia entre os judeus um grupo que defendia que os mandamentos mais importantes eram os mandamentos relativos à pureza.
E eram muitos, havia regras inúmeras. E Jesus muitas vezes foi questionado por causa da pureza. Diziam a Jesus: os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Não estavam preocupados com a Covid-19, não. Estavam preocupados com a pureza ritual. Havia no tempo de Jesus uma comunidade judaica chamada de essênios. Eles viviam em mosteiros, onde em cada cômodo do mosteiro havia uma piscina, uma banheira. E eles tomavam durante o dia 7 banhos. Em 7 momentos do dia havia um banho ritual. Por quê? Porque eles esperavam a vinda do Messias, mas se preocupavam que o Messias não podia chegar e pegá-los impuros. Então eles viviam tomando banho. Mas era banho ritual, banho de purificação. A gente diria hoje, banho de água benta, né? E Jesus vem e diz: bem-aventurados os puros por dentro, não por fora. A verdadeira pureza está dentro do coração humano. Não é o que o homem come, não é o que o homem toca que torna o homem impuro, mas é o que vai dentro do coração. A gente conhece gente assim, gente pura, aquelas pessoas que não têm maldade, aquelas pessoas que tudo veem com bons olhos. Mas a gente conhece o contrário também, né? Pessoas que a gente olha e diz assim: que flor maravilhosa, e ela diz: é verdade, mas se fosse vermelha era mais bonita, né? Que arranjo bonito, é verdade, mas se fosse 5 centímetros mais baixo, ficava melhor. Isso é falta de pureza de coração, é falta de capacidade de contemplar o outro com os olhos de Deus. Por isso a recompensa dos puros de coração é: eles verão a Deus, porque eles já veem com os olhos de Deus. Porque eles veem os irmãos com os olhos de Deus, eles verão a Deus. A próxima bem-aventurança é a dos que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. O melhor elogio para um pai é chegar perto dele e dizer: olha, seu filho é tão honesto que ele parece com você. Seu filho é tão trabalhador que ele parece com você. Deus espera isso de nós. Que alguém diga: olha, seu filho é tão pacificador que ele parece com você. Seu filho não semeia discórdia. Seu filho não semeia discussão. Seu filho não semeia divisão. Seu filho tudo faz para congregar, para ajuntar as pessoas, como Deus faz, e as ajunta para promover a vida. Paz em hebraico se diz shalom, e shalom significa vida digna. Por fim, a 8ª bem-aventurança é a dos que são perseguidos por causa da justiça, e a promessa é a mesma dos acocorados: deles é o reino dos céus. Por quê? Porque quem se comprometer com esse projeto de vida não vai passar ileso pelo mundo, vai ser perseguido. Quem quiser levantar os caídos, quem quiser promover o fim das aflições, sem as guerras, sem a violência, quem quiser promover a justiça verdadeira, a ação de Deus no mundo, vai ser perseguido. Mas Jesus diz: não desanime com a perseguição, porque o reino dos céus é de vocês. Os que são perseguidos, mas atenção, não é síndrome de perseguição, não. Tem gente que tem síndrome de perseguição.
Ai, todo mundo não gosta de mim. Tudo que eu faço tem alguém para criticar, né? Não. Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E eu já disse que justiça é o jeito de Deus proceder. Se eu procedo como Deus, a perseguição virá. Mas já veio a promessa do reino dos céus. Por fim, há uma nona bem-aventurança. Mas essa nona bem-aventurança não é uma bem-aventurança nova. É uma conclusão que Jesus faz para as 8 bem-aventuranças. As bem-aventuranças são 8, mas o Makarioi aparece 9 vezes. A última vez, no versículo 11, é uma conclusão geral. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Aquele que abraçar esse projeto, aquele que fizer da sua vida um caminhar sobre as bem-aventuranças, vai se alegrar e exultar no céu com todos os santos que já estão lá. E só estão lá porque viveram esse projeto, porque abraçaram essa proposta de vida. Que Deus nos ajude e que todos os santos intercedam por nós, para que nós também sejamos santos, no verdadeiro sentido da palavra, autênticos discípulos de Jesus. Amém.